Fala pessoal, estou aqui com Isaías Santana, ex-prefeito de Jacareí e candidata, posso falar assim já, né? Já teve Posso falar. registro. Já teve convenção, tudo, aí pode falar. Então, candidata a deputado estadual por Jacareí. Vamos conversar um pouquinho sobre a história de Isaías, um cara que tem um absurdo de currículo aí, e vamos falar um pouquinho do futuro, né? Candidato a deputado estadual, tá com algum projeto que de repente ele pode revelar pra gente aí. E Isaías, obrigado, viu, pelo aceitar o convite, um prazer te receber aqui. Duvido que não te conheça, mas pode falar um pouquinho aí. Olha, eu te agradeço, Helder, por essa oportunidade. Acho que é a terceira vez que a gente bate um papo, né? E poder conversar um pouquinho sobre Jacareí, sobre política, esse assunto tão difícil, que as pessoas têm uma certa ojeriza, mas que é indispensável porque nós não vivemos em sociedade sem política. Tudo que a gente faz numa sociedade é política. Portanto, queiramos ou não, nós precisamos tá atento para as coisas e participar de uma forma ou de outra. Entender a importância, né? E aí eu queria começar te perguntando um pouquinho da sua trajetória, como foi. A política sempre foi algo presente na sua vida, ou um dia você teve um estalo, uma epifania e falou, não, é isso que eu quero. Porque, igual você falou, além das pessoas terem ojeriza, a política brasileira, digamos que não é marcada por, né, boas recordações, assim, né? Eu costumo falar que a política brasileira é muito semelhante a um Fla-Flu. E, inclusive, o Isaías, ele tá meio triste, assim, porque essa semana o Corinthians foi eliminado, né? Daquele time do Inter lá, que, pelo amor de Deus, tem um amigo nosso aqui no bastidor que também tá triste. Mas eu só fiz essa piada porque eu sou São Paulino, né? Então eu entendo de sofrer. É verdade. E aí, conta pra gente um pouquinho aí como é que surgiu essa vocação. Você teve algumas alegrias recentes, filho novo, se formou. Graças a Deus. Ainda bem que o São Paulino não sofre o tempo todo, tem as suas próprias alegrias, né? Ainda bem. Olha, eu me lembro de ter participado da primeira campanha em 1978. Eu tinha 12 anos ainda em Pernambuco, eu já saía para as casas entregando material, às vezes eu preenchia a cédula mesmo, eu mesmo escolhia os candidatos e ia buscar voto para esses candidatos. Quando viemos para São Paulo, aqui em 79, já na primeira possibilidade que eu dei ser candidato, que foi em 88, eu já fui candidato. Era quase impossível ser eleito, mas eu queria me tornar conhecido, eu estava fazendo direito. Então, política sempre foi a coisa que eu considero mais importante. Eu sempre trabalhei para me dedicar a, se surgirem oportunidades, estar pronto para ocupar esses espaços. Uma realidade na sua vida. Para mim, para os outros, eu sempre estive em partido, sempre fui da direção de partido desde 1986 aqui em Jacareí, né? Então, embora tenha sido prefeito 2 vezes e antes estava numa outra jornada, mas nunca abandonei a política, porque mesmo antes de ser prefeito, fui candidato pela primeira vez em 2012, entre 94 e 2012 eu estava trabalhando no governo do estado, na prefeitura de Jacareí, em cargos políticos, e no período eu tinha feito concurso para a Procuradoria de São Paulo. Então sempre estive perto, sempre estive atuando e para mim, a minha vida política é a extensão da minha vida profissional, não tem como separar uma da outra. E você também, e eu sei disso, não sei se você se considera, mas eu vejo que você é um intelectual também. E você acha que a política brasileira, ela se distancia muito do que a gente vê em literatura? Como que você enxerga isso? O eleitor brasileiro, ele tem total ciência do papel de um prefeito, de um vereador, de um deputado? Não tem como ele ter ciência porque o papel ele não se cumpre ao cargo ser ali assumido. Como que você enxerga isso? Você me deu um rótulo agora que eu fico pensando, será? Se intelectual é aquela pessoa que trabalha com pensamento, que trabalha com as ideias, né? E que faz disso, transforma isso em realidade, eu devo estar nesse caminho, mas eu tenho doutorado, então, do ponto de vista acadêmico, qualquer doutor pode se considerar um intelectual, né? Na área social, nas ciências sociais, nós dividimos as ciências entre 2 ramos. O ramo do ser e o ramo do dever ser. O ramo do dever ser são aquelas ciências que
determinam, que fixam os modelos, que fixam os objetivos, que fixam os caminhos, e você tem que fazer de acordo com esta prescrição. O direito é assim. Quando você fala de ciências políticas, é outro campo, é o campo do ser, como é a sociologia, como é a história. Quem faz política, ciência política, quem faz sociologia, quem faz história, analisa como as coisas acontecem e tentam explicar. Sim. A política, portanto, não tem regra pré-fixada. Quem tenta colocar regra para a política é o direito, e nem sempre ele é bem sucedido, por isso esses conflitos o tempo todo. A política é um mundo da realidade, dos fatos, não tem regras, não tem certo e errado, mas quem impõe o certo e errado? O direito ou a moralidade, mas são mundos distintos e isso vai ficar permanentemente em choque. Agora, se você pensar do ideal da política, o que deveria ser um ideal, você está tentando construir utopicamente uma realidade que ignora como somos, os seres humanos, como eles são. Sim. Você está trabalhando no mundo de deuses. Tanto é que o primeiro livro dessa área o título é A Cidade de Deus. Você parte do ideal. Se os homens fossem perfeitos, Santo Agostinho? Se os homens fossem corretos, se os homens fossem éticos, se os homens fossem bem intencionados, se não houvesse interesses escusos, se não houvesse crime, bom, aí estaríamos no paraíso. Né? A gente já está num lugar bem melhor. Esse mundo que é, a política vai acontecer desta maneira. Você pega um país aparentemente com costumes políticos consolidados, e que era exemplo para o mundo, que são os Estados Unidos da América do Norte, olha, o que a gente está assistindo lá é a negação dessa boa política, é a negação desses princípios políticos consolidados historicamente nos Estados Unidos. Muita guerra, né, aconteceu para que esses direitos eles fossem consolidados, e agora ele está sendo meio que subvertido. Pelo poderio econômico, porque você tem um outro mundo que interfere nessas relações, que é o mundo da economia. E aí, isso que eu ia te falar, a política, então, a gente pode resumir na arte do possível? Se você pensar em política como a consequência de uma ação, o político ele tem que ter esse desafio, fazer o que é possível. O Fernando Henrique tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte, ele é sociólogo, estudioso, ele diz: a política é a arte de celebrar consensos. Você só avança quando você é capaz de criar consensos. Criar consensos é você ter a habilidade de sentar numa mesma mesa as pessoas que pensam diferente, as pessoas que têm ponto de vista diferente e estabelecer um consenso mínimo. E ao estabelecer um consenso mínimo, você tem que reduzir as rejeições, reduzir aqueles que pensam diferente, reduzir os impactos negativos. Se você conseguir fazer isso, você governa. Esse mesmo princípio está nas leis orçamentárias. São duas as leis orçamentárias importantes que o município faz, o Estado fazem e a União faz. É a lei de diretriz orçamentária, onde você estabelece cada ano quais são as metas que você vai alcançar. Sim. Isso, a política é um debate livre. Cada grupo organizado, cada bairro, cada vereador. A sociedade civil organizada ela é convocada para debater isso. Dessa seara. Sim. É uma arena, na verdade. É um embate. E para isso não tem regras. Porque depois isso vai se transformar em direito. Aí tem a opinião de quem é legitimado. No âmbito municipal, o prefeito e os vereadores. Aprovou a lei, aí acontece a mudança. O mundo deixou de ser o ser da política para ser o dever ser. É lei, o direito mandou, então tem que fazer. A partir de agora não tem mais vontade, não tem mais pontos de vista diferentes. Sim. Os pontos de vista que não foram contemplados naquela lei, naquele ano, terão que começar a luta de novo no ano subsequente. No outro. Então você vai fazendo essa dialética de poder entre a política e o direito para poder governar uma cidade, um estado, um país. E aí que nasce, então, de repente, os muitos, digamos que nichos e facções na política, porque, infelizmente, quando você citou a Cidade de Deus lá do Agostinho, eu acho que o principal componente da Cidade de Deus é um mundo longe de vícios e próximo de virtudes. E, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece.
Que é o ideal. A política, ela é sempre, é o meu, eu quero, eu posso, eu preciso assinar para minha base, eu preciso... Isso... Eu acho que esses são os que aparecem, em razão da má notícia. De repente, os que gritam mais, né? Os que falam gritam mais. mais. Agora, o que acontece é porque gente que pensa no interesse coletivo, gente que pensa no que é bom para a maioria, ou gente que tem poder de fato, impõe. Sim. Agora, quem é rejeitado, ou quem tem seu ponto de vista rejeitado, ou quem tem sua dor não contemplada, tende a gritar mais. E com isso a gente dá a impressão de que não se avança. Mas você pega a existência de um país, você pega o Brasil, quantos anos o Brasil tem? Você pega a saúde, o que era a saúde na década de 80 e o que é hoje, é uma diferença absurda. As pessoas estão insatisfeitas, não está o ideal ainda. Não, mas olha o avanço que tivemos em 20 anos, em 30 anos. Você pega a infraestrutura das cidades, quem pegar uma foto de Jacareí há 30 anos atrás vai se assustar com a diferença do Jacareí de hoje. Olha o avanço que teve, apesar de tudo. Na educação, nós, desde o início do país, o país começa, na verdade, em 1810, com a vinda da família real para o Brasil. Antes, 1810 era a exploração, isso aqui era uma riqueza que era explorada para levar para a Europa, mas em 1810 começa a ter governo, Estado, começa a ter alguma coisa de país. Mas em 1810 nós demoramos até 1997 para universalizar o ensino infantil, o ensino fundamental, que era a partir de 7 anos. Olha quanto tempo! 1810 a 1997. Sim. Aí depois veio o segundo desafio, ensino infantil. Aí entrou o judiciário já para apressar, senão ia demorar muito. Para otimizar. E na década de 2007, 2008, nós começamos a tarefa de tentar universalizar a creche, que ainda tem cidades no estado de São Paulo que não atingiram. As 3 maiores aqui do Vale já atingiram, Jacareí, São José e Taubaté. Nós conseguimos em 2022, fomos a primeira do Vale. Aí São José na sequência, Taubaté depois, as outras não acompanham tão de perto. Mas eu sei que tem cidades pequenas que ainda não conseguiram universalizar, porque elas não têm dinheiro, precisa de apoio federal ou estadual, precisa senão de não aporte. consegue atingir essa meta tão nobre que é garantir creche para todas as crianças. Sim. E você se considera um otimista? Eu esqueci a linha de pensamento político que acredita que, assim, à medida que a gente vai... Progressista? Não progressista. Os militares, eles são muito assim... esqueci a palavra. Mas à medida que a gente vai avançando no tempo, as coisas vão melhorando, ou você acha que tem que ter uma intervenção ali? Não, tem intervenção. Se você deixar pelo crescimento natural, pelo progresso natural, pelo consequencialismo, eu acho que não chega. Chega num ritmo muito devagar. E, por exemplo, muita gente acredita ao Lula uma transformação no Brasil que o momento histórico que a gente vivia proporcionou ali, olhando para trás hoje, era para a gente estar muito melhor. Se você pega no ano 2000, ali, o boom de commodity, quando ele vence a primeira vez, o Brasil poderia se estruturar muito mais. Muita gente fala, por exemplo, hoje do preço da gasolina. A gente paga muito alto na gasolina, paga um preço alto na gasolina porque a gente não tem um refino, né? A gente tem um trabalho. Então a gente vende para fora e compra de fora a gasolina. E aí a gente vê que esse negócio do petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e tal, mas assim, estruturalmente, a gente pode contra-argumentar, né, na linha do que você falou, por exemplo, que 45% do Brasil não tem saneamento básico, por exemplo. Então, assim, é óbvio que o Brasil é um país de proporção, assim, continental. Mas se você considerar 50 anos atrás, isso era realidade para 10%. Isso era, 90% não tinha, né? Não. Nessa linha que você fala. E aí entra o papel do legislador e do cara que vai pensar a política pública. Eu acho que no âmbito federal, o que a gente se acostumou mal foi com uma espécie de economia de solidariedade no prejuízo. Quando dá errado, perdão de dívidas de empresários de modo geral, financiamento com subvenções, muita subvenção federal e estadual para grupos empresariais. Então você tem um poder econômico que cresce se alimentando de iniciativas públicas.
Uhum. E aí você tem vícios graves nisto. E talvez aí seja um motivo pelo qual nós não temos, de fato, um mercado livre, um capitalismo robusto, um capital privado nacional. Todos os grandes capitais nacionais foram, da década de 50 para cá, produzidos pelo Estado. Sim, então você sim. tem uma grande dependência do Estado. Né? Então, são questões econômicas graves de serem resolvidas. E a abertura econômica fragilizou diversas cadeias, né? As que não se sustentam. Esse é um tema muito complicado a ser debatido no Senado o tempo todo, no Congresso Nacional, pelo presidente da República. Sim. Eu vejo muita gente não entendendo o papel, e aí depois a gente pode até retornar nesse lance da sua trajetória, que eu acho que tem... A gente conversando aqui no bastidor, citaram ali, o nosso cameraman citou o seu livro e algumas coisas umas comparações que você fez ali e tal, e aí eu acho legal a gente falar um pouco disso, mas eu vejo que existe uma lacuna de entendimento de grande parte da população e qual o papel de um deputado estadual. Porque eu vejo assim, um federal, ele acaba que por força de cargo fica muito distante do povo, né? Porque ele está em Brasília, ele está rodando e tal, e às vezes não. Isso infelizmente, algo que a política brasileira impõe, ele vai acenar sempre para a base dele. E ele não vai, de repente, representar mesmo ali. O estadual, ele cumpre essa lacuna, ele é a ponte da necessidade do município, da região, de política pública e tal, com Brasília, com o Congresso, como que é? Olha, eu acho que precisa entender primeiro no desenho brasileiro duas funções. A primeira é as competências do governo federal, da União, dos Estados-membros e dos municípios. Uhum. Isso é um limite de atuação. Bom, o segundo é as competências do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, embora seja federal, estadual e municipal, em grande parte só existem leis nacionais. Por exemplo, tudo que disciplina a vida das pessoas, tudo que não envolve o Estado, relação de trabalho, relação pessoal, contratos, vida, casamento, emprego, trabalho, tudo isso é federal. Quem faz o senador e o deputado federal. O Estado legisla sobre aquilo que o Estado vai fazer. Então, a lei estadual é um mecanismo para o Estado atuar. Ele não tem lei em si próprio. Tem alguma coisa de competência em meio ambiente, mas quando vem a lei federal, acaba estadual. Anula tudo, né? E de tal forma que no dia a dia, se você perguntar qual é a lei estadual, você não tem exemplos. A não ser o Código Sanitário, você não tem exemplo. Sim. Porque a legislação estadual é para o Executivo fazer. O Código de Defesa do Consumidor, ele é federal também, mas ele não varia de não. Nos Estados Unidos você tem matérias que podem ter leis estaduais diferentes de federal. Sim. Ou só leis estaduais. Aqui não é lei nacional. Que o modelo então, lá é outro. Né? É outro. Direito civil é só federal, direito do trabalho é só federal, direito do comércio é só federal, direito penal é só federal, direito do trabalho é só federal. O que tem direito do Estado? É tributo, a criação de tributo e a cobrança de tributo, serviços e alguma coisa que regulamente as políticas. Aí é um aspecto importante. E no município, ele tem mais poder, mais matéria que ele pode legislar, e portanto o vereador pode, do que o deputado estadual. Então o vereador, ele acaba... Tem mais matéria sobre as quais ele pode fazer lei. Sim. Por exemplo, tudo que envolve construção, uso e ocupação do solo, plano diretor. Isso é lei estadual, é municipal, que a Constituição fez assim. E aí um segundo aspecto, aquilo que vai gerar despesa para o Estado, para o Executivo, a iniciativa da lei é do prefeito e é do governador. Então isso vai limitar bastante a capacidade de legislar do vereador e do deputado estadual. Sim. Esse desenho bem complexo da Federação Brasileira é importante para a gente desmistificar algo. O deputado estadual não vai para a Assembleia Legislativa para fazer leis. Porque ele acaba recebendo rótulo, né? Ele vai ser cobrado como se fosse... Ele é o legislador, mas ele não tem o que fazer.
Raramente ele vai ter um projeto de lei. Como vereador também não vai legislar, porque as leis importantes do município é o prefeito que apresenta. Aí ele quer contar número total, ele faz nome de rua, homenagem, isso, dia de não sei quando, dia daquilo, isso pode. Mas algo meio que não vai interferir. Mas aí o que acontece de importante, tanto do vereador como do deputado estadual? As políticas públicas, elas precisam ser aprovadas por lei. Então, o Estado vai disciplinar, por exemplo, nós vamos tratar de um avanço no ensino técnico profissionalizante. Qual vai ser o modelo, qual vai ser o conteúdo, onde será aplicado, qual vai ser o ritmo, né, o cronograma de implantação. Isso tem que estar desenhado e vai para a Assembleia discutir. O governador recentemente aprovou uma lei muito importante, que é o projeto Superação, que é pegar esse contingente de população, Jacareí dá 25 mil famílias, que tem uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, e nós temos 20 mil famílias. E nós temos cerca de 7 mil famílias que a renda per capita é de R$250. O governador mandou um projeto de lei dizendo essas pessoas vão ter um projeto Superação, que vai ter algumas condicionantes e vai ter benefícios. Essas condicionantes, esses benefícios, o volume de recursos necessários para isso vai passar pela Assembleia e vai ser aprovado o projeto. Então, a primeira grande, mais importante função de um deputado é pensar nas políticas públicas existentes e ter capacidade de formular, contribuir, debater com os secretários, debater até com o governador e com os seus 93 colegas para melhorar essas políticas públicas. A segunda função importante do deputado... Ele vai mapear, então, os gargalos do Estado. Ele tem que analisar as políticas existentes, ele tem que ouvir a sociedade, ele tem que ouvir os prefeitos, os secretários, e ele tem que, com a sua equipe, precisa ter uma equipe técnica para isso, formular avanços. Sim. Ou quando o governador manda um projeto, ter a capacidade de questionar isso. Ele fiscaliza também. Discutir. Não, ainda não. É discutir a proposta, discutir o projeto. E a segunda função importante do deputado estadual é votar o orçamento. O que é o orçamento? É a distribuição de recursos federais nos espaços do Estado, nos municípios. Daí o que acontece? É uma coxa. Aí é guerra, né? É guerra. Porque cada um quer levar o recurso para sua região. Pois é, então você tem muitas demandas e poucos recursos. Não tem recurso suficiente para isso. Aí você tem que olhar o mapa político da região. Quem tem força política da região? Você pega, por exemplo, a região do ABC, que tem 1.900.000 eleitores. Tem 10 deputados estaduais. Você pega a região de Campinas, que tem 2.400.000 eleitores, tem 10 deputados. Você pega São Paulo, que tem 9 milhões de eleitores, a capital tem 40 deputados. 40, 50, 60, já tem maioria. Já é. Porque os deputados são 94. Já é mais de 60%. Então, o Vale do Paraíba, que tem 1.900.000 eleitores, tem 2. Não tem força. O que esses dois vão fazer? Por mais bem intencionado que eles tenham, na hora de decidir, os deputados do ABC, de Campinas, da capital, de outras regiões, engolem eles. Engolem. Né? Então você tem que ter essa representatividade. Quando você não consegue se colocar numa seara, numa arena, numa Assembleia Legislativa, com capacidade de negociar, eu tenho 10 votos. Vamos nos unir aqui com a região de Jundiaí, que tem 4. Vamos nos unir aqui com a Baixada Santista, que é bem menor que a gente, que tem 6. Vamos nos reunir com isso, vamos articular. Mas você vai articular tendo 2 votos? Você não tem força para apresentar, né? Então, esse é o problema, porque você não tendo força para... Você depende de iniciativa do governador mesmo e que ele convença os demais deputados. Sim. Essa é a principal razão pela qual, quando ele demorou a Tamoios, os hospitais regionais, nós ganhamos 3, né? São José dos Campos, Caraguatatuba e agora Cruzeiro. Mas são hospitais de décadas. É um período muito grande esperando. Exatamente, porque é aquilo de que, não tem força. Vai depois. Olha, você tem a história em Jacareí do Bom Prato.
Bom Prato só saiu porque o governador era meu amigo, conhecido, né? Eu Você trabalhei brigou com bastante, ele. brigou Nossa, bastante. foi uma luta. E na hora H, Jacareí estava fora. Eu tive que ligar para o governador para pedir, não dá para tirar Jacareí fora, tem que contemplar Jacareí. Eu vejo o crescimento do AME no só estado, voltando, né? Na região. Só voltando nesses números que você falou que o ABC é 1,9 milhões. 1,9 milhões. O Vale é 1,2. 1,9. 1,9 também? Então não é distante, pô. Se você pensar... Já aproveita e entra, então, na importância de Jacareí fazer um deputado. Aí o que acontece? Você tem a região. Uhum. O problema todo é que você tem que sair de uma cidade ou de um grupo de cidades com algo em torno de 50 mil votos. Porque como você só tem candidatos que têm carreiras municipais, a exceção dos deputados eleitos, exceção de alguém que já foi deputado, mas tira umas 4 pessoas hoje, no Vale inteiro, tirando 4 que já tiveram essas carreiras estaduais, os outros têm carreiras municipais. Como tem carreiras municipais, você tem que dividir, mas quantos votos precisam para ter chance? Tem que sair de uma cidade ou de um conjunto de cidades com 50 mil votos e ter 10 fora, ter 15 mil fora. Então você tem que ter essa base. Quem tem chance de ter 50 mil votos numa cidade? Quem já teve. Você pega um cara que já foi vereador, foi votado 2, 3 vezes vereador, mas ficou na faixa de 2.000, 2.500 votos. Como é que ele vai chegar a 50? Como que ele vai dar esse salto, né? Um ex-prefeito já teve 50. Mesmo que ele perca, ele pode ficar perto ali, 45, 50, quem já teve 54 mil. E a história mostra isso. Os 2 últimos deputados que nós tivemos, Luiz Máximo, em 76, foi o candidato a prefeito mais votado. Perdeu para o Benedito Sérgio Lencioni porque tinha sublegenda naquela época. Cada partido lançava 3, depois somava os votos. Uhum. Essa invenção que a Arena inventou para não deixar o MDB tomar conta de tudo na votação. Porque sempre o candidato mais votado era do MDB, mas o MDB só tinha um bom candidato. Daí a Arena tinha 3 médios, somava os 3 e ganhava. Mas na sequência ele foi eleito deputado estadual em 78. Uhum. E ficou 3 mandatos de deputado estadual. Aí depois nós tivemos um vácuo de 90 até 2010. Em 2010 nós tivemos a coincidência do PT estar na presidência da República, do PT estar no auge, do Marco Aurélio ter sido prefeito 8 anos, bem avaliado, fez o sucessor, outras cidades próximas, e o Marco Aurélio teve aqui em Jacareí 49 mil votos e 21 mil votos fora. Ele chegou a 70 mil votos. E aí por coligação entrou. Fora disso, ninguém mais teve chance. Uhum. Porque você precisa sair da cidade com essa base. A chance de Jacareí é ela ter 1/3 dos votos, alguém ter 1/3 dos votos, né? E essa pessoa que chega perto dos 50 mil votos na cidade tem que ter 10 a 15 mil votos fora para somar. Ou a cidade fechasse e votar todo mundo em 2 candidatos. Isso aconteceu em 78. Mas em 78 tinha 2 partidos fortes, então isso era possível. Jacareí e nós hoje elegemos 2, né? Elegemos Luiz Máximo em 78 e também o Malek Assad em 78. Sim. Porque os 2 fecharam, só tinham 2 partidos na época. Agora tem 35 partidos. E além de 35 partidos, tem essa maravilha que é a rede social, que faz com que venha candidato de tudo. Na última eleição em Jacareí, nós tivemos 1.001 candidatos a deputado estadual sendo votados. 1.000 candidatos? 1.001. Foram dados 62 mil votos para candidatos que não têm domicílio no Vale, não é em Jacareí, é no Vale. Meu Deus. Que só sabe que o Vale do Paraíba existe porque está no mapa. Você consegue quantificar o quão trágico é isso? Para a pessoa que está ouvindo agora a gente conversar. Jacareí fica na fila, se sobrar alguma coisa dessa mesa do banquete. Migalha, né? Pega, é o cachorrinho que... Aí você tem que torcer, porque o que acontece na prática? Aí falando da política como ela é. O cara que teve 40, 50 mil votos numa cidade, só vai brigar por aquela. Ele pode até pedir para outra, mas pede por educação. Porque na hora de brigar com o governador, de brigar com o secretário para que saia, ele vai brigar pela cidade que ele teve 50. A gente fica com o que sobra. A gente fica com o substrato da política brasileira. E o Vale, não é só Jacareí, é o Vale como um todo. E aí por que é importante Jacareí? E Jacareí deve estar ao Vale. Porque só Jacareí e São José e Taubaté tem eleitorado suficiente para alguém sair com 50 mil votos. Para um deputado sair eleito.
sair com condição de ser Pelo eleito, menos com condição, se todo porque tem mundo votar, coligação, né? ou ter voto suficiente para disputar. Porque aí é o lado mais cruel. A gente que é de Jacareí, São José, Taubaté, a gente briga no nosso universo. Então eu sou pré-candidato, vou disputar entre 115 mil votos que são dados. 115 mil. Eu tenho que ter 60 e ter uns 10 fora. Mas o candidato de São Paulo vai disputar no universo de 9 milhões. 9 milhões. Então ele vai pescar no oceano Muito e eu vou pescar numa piscininha. É, porque tem bairro em São Paulo que tem mais eleitor que Jacareí inteiro. Todas as subprefeituras de São Paulo têm mais eleitores que Jacareí. São 9 milhões de eleitores. Por que São José tem mais chance? Porque lá tem 450 mil eleitores. Então, São José, se parar e fechar e dizer, nós vamos votar nesses 4, elege os 4. Jacareí, se parar e discutir, elege 1. Taubaté, se parar e definir, escolher 2, elege 2. Você acha... E aí eu tô te perguntando, assim, seja sincero, você acha que isso é uma realidade e a gente vai chegar num dia, parar de discutir e vamos votar em um? Se tivermos 4, 6 partidos, portanto isso é uma necessidade do país, a gente vai chegar a essa possibilidade. Né? Se você tiver eleições que continuem sendo polarizadas, você tem 2 líderes da cidade capazes de organizar isso. Quando você consegue organizar mais ou menos, você consegue um avanço. A última vez que eu tentei organizar isso, o Edgar teve 25 mil votos. Algo próximo do que você está falando, da realidade. Metade do necessário. Se a gente for por 40 ali, mas 50... já teve 10 a mais que os outros. Sim. Isso é cultural, você tem que continuar. Pode não ser nessa eleição, que seja na outra. Mas, na minha opinião, são 2 fatores. Né? Os blocos da cidade se fecharem com 1 ou 2 candidatos. Por mais que sejam diferentes, eles se fecharem na necessidade de, eu tenho quem cobrar. Eu vou chegar nesse cara aqui. E isso depende de liderança política e possibilidade de disposição. Né? Eu vou contribuir e estou confiante que vai dar certo. Se não der, mas vou continuar contribuindo com essa ideia de que ou a gente elege, e aí vale para São José, para Jacareí, para Taubaté, vale como todo. Se você pegasse... O grande problema da legislação brasileira é que o distrito eleitoral é o estado inteiro. Sim. Tem algumas vantagens, porque você pode ser votado no estado inteiro. Mas isso só beneficia quem tem grana. Quem tem aporte. Quem tem uma entidade forte. Quem tem um sindicato forte. Quem tem uma igreja grande. Sim. Só. Os outros, não. E aí, como você tem o distrito inteiro para disputar, você acaba tendo distorções nessa representação. Se você isolasse o Vale do Paraíba como um distrito, considerando o número de vagas que tem 94 deputados e a população, o número de eleitores, 1.900.000, elegeria com certeza. Elegeria 6 deputados estaduais. É isso que eu ia te perguntar. Você gosta do modelo americano? Eu gosto mais do alemão. Do alemão? Dos que eu estudei, eu gosto mais do alemão. Como que é o alemão? É o distrital misto. Você tem algumas questões, alguns temas que você deixa os partidos decidirem. E como os partidos são necessários, você permite que algumas cadeiras sejam preenchidas por escolhas partidárias, que é a lista fechada. Tá. Então, não voto direto. O partido fechada, é eleito e aí o partido divulga, olha, o meu candidato número 1 é esse, o candidato número 2 é esse, o candidato número 3 é esse, o 4 é esse. Quesito técnico ou meramente... E compõe os seus interesses. Aí o Partido Verde faz isso pelos seus interesses, o Partido Trabalhista faz isso com os nomes que contribuem para o trabalhismo, você tem condições de colocar intelectuais, você tem condições de colocar uma qualidade na discussão política no interesse do partido. Agora, a pessoa tem que votar, o eleitor tem que votar no partido. Então, o voto que vai para o partido vai para a chapa completa. Se o partido teve 10 votos, no exemplo, e deu direito a 3 vagas, a lista já está definida previamente, cronologicamente. Porque o que acontece se você pegar o distrital puro? Pode até acontecer no município, o distrital puro. Mas no âmbito nacional você deixa muitas minorias de fora. Você deixa organismos sociais importantes de fora do Congresso. Porque daí elas não teriam poder para discutir? Para discutir dentro do distrito, para eleger dentro do distrito. Sim. E você teria
políticas públicas e orçamento público dominado pelo jogo de interesse regional. Dos mais fortes, se diz. Você não teria como financiar programas de alcance nacional. Porque, veja bem, para você ter um governo federal que invista no saneamento básico, que é um dos grandes problemas do Brasil, você vai ter que dizer não para um monte de outras necessidades, que pode ser a mais importante do deputado A, do deputado B, do deputado C. Então, definir os grandes temas nacionais vai exigir que os deputados abram mão de algumas outras questões, porque o dinheiro dá para fazer tudo. Se você tem um modelo distrital puro, o presidente fica refém disso. E como que você enxergou o brasileiro? Porque no brasileiro eu vejo que, infelizmente, tem muita gente que usa pautas de minorias para se eleger para estar lá, para ter, né, acesso a um monte de coisas que a gente sabe bem como funciona, mas eles, em suma, eles não discutem como mudar e melhorar muita coisa. E aí você tem também coligação, de repente, uma situação que eu vejo nos Estados Unidos que existem regiões que têm peso, né? Essa região tem um peso maior que essa. Você acha isso ruim também? A gente tem no Congresso Nacional, na Câmara Federal, porque é proporcional ao número de habitantes de cada estado. Os números de deputados são distribuídos por esse critério. Tem distorções? Tem. Prejudica São Paulo, prejudica Minas, prejudica Rio Grande do Sul. Pacto federativo, a gente chega sempre nisso. Mas a gente tem um número aproximado disso. Agora, o fato do parlamentar que tem bandeiras e fazer com que, em algum momento, essa bandeira seja prioridade, seja consenso, isso não pode ser resolvido num mandato. Isso pode durar 1, 2, 3, 4 mandatos. Mas eu acho que essas pessoas são necessárias no Congresso Nacional para que esses temas não sejam esquecidos. Sim. O que não pode é o Congresso inteiro se apropriar do orçamento e o presidente não ter a capacidade de fazer políticas universais, políticas que exigem grandes demandas. Então, esse cuidado é grande. Mas, como eu disse, a política é o que é. Não é o que deve ser. Que deveria ser. Mas aí também você não acha que acaba sendo uma administração da dor da população? Porque você tem absurdos, e aí eu vou extrapolar a Casa Legislativa, você tem absurdos igual a gente vê o Lula, quarto mandato dele, falando que vai tirar o povo da fome. Você não tem uma galera que administra sempre esses mesmos temas porque eles estão ali e eles não querem debater. Eu tenho acompanhado alguma coisa dos presidenciáveis e um dos pontos que eu achei interessante que trouxeram para a mesa foi o Renan Santos do MBL, que começou a falar de classificação, como que eu posso dizer? Classificar a produtividade do gestor ali. Seja ele um deputado, seja ele um prefeito, um governador. Você acha que isso é loucura? No Brasil não daria certo? Você acha que esse é um caminho? Como que você enxerga isso? Olha, Helder, eu tenho muita desconfiança de pessoas que levantam algumas ideias e não analisam a fundo o impacto delas. Como isso vai acontecer, como isso vai ser implementado. Uhum. Eu acho que o mais democrático e legítimo critério de avaliação de políticos é a urna. Sim. Se o cara não é um bom prefeito, vai ser reprovado. Não vai eleger sucessor. E você tem algumas regiões que essa mudança é mais difícil. Por aspecto econômico, sobretudo por aspectos culturais, educacionais. Então, garantir essa liberdade do eleitor e garantir mecanismos para que ele reprove, eu acho que é muito mais eficaz do que alguém dizer por que eu estou sendo reprovado, por que eu não estou cumprindo metas. Quem é que tem essa capacidade de... Eu não vi a fundo quais são os critérios e nem eu ouvi, ele falou que esse critério seria o critério para definir o repasse de recursos. De emenda. De dinheiro federal. Uhum. Só que quem está sendo punido é o cidadão, não é o político. Porque um aspecto que ele levanta, e aí a gente não pode fechar os olhos para isso, é que existem cidades e municípios e estados que são governados há muito tempo pelo mesmo grupo político e eles apresentam índices
dos mais bizarros em todos os aspectos, assim, educação, aí você acha que, assim, de repente isso seria uma solução? Eu acho que tem coisas que o amadurecimento democrático demora mais tempo do que em outros lugares. Sim. Eu não acredito que mecanismos, arranjos, vão solucionar esse problema. Você acha que é coagir? Eu acho que são arranjos equivocados. Eu acho que aquilo que só se resolve com autonomia das pessoas, com educação em massa, com cultura, com poder judiciário mais eficiente, você quer resolver como? Pelo executivo? O executivo não tem esse papel. E o executivo só poderia fazer um modelo assim se ele tivesse bastante recursos condicionados a resultados, a eficiência, né? O chamado meritocracia. O problema todo é que quem acaba sendo vitimado é a população, não é o agente político. Você acredita em meritocracia? Não nessa maneira como é defendido, né? Acho que, primeiro, meritocracia não pode ser requisito para as pessoas terem acesso, ou para as pessoas... eu acho que você tem outras formas de retribuir, mas eu acho que você tem que analisar as condições que as pessoas tiveram antes. Né? E eu vou dar um exemplo que é fácil de entender. Uma criança que nasce numa família de classe média, num lar estável, que tem acompanhamento educacional desde a primeira infância, que tem escola, seja pública ou privada, mas tem a mãe que tem capacidade, condições, não trabalha tanto, tem tempo para dedicar, e a criança começa desde os 6 meses de idade, esse desenvolvimento, quando ela chega a 2 anos de idade, que é o período da formação da sua capacidade cognitiva, ela está ano-luz à frente de uma criança que mora num barraco, que não tem a TV o dia todo ligado. Saneamento básico. Tem saneamento básico, porque a mãe não teve educação, que o que a mãe quer só pode dar é carinho, nada, não entender nada de nada, trabalha numa escola que não é lá das melhores. Essa criança vai chegar aos 2 anos já com seu futuro definido neurologicamente. Aí depois você vem falar em mérito. Não faz sentido um negócio desse. Nós temos muitas injustiças e muita desigualdade para falar em mérito. Eu acho que essa é a grande bandeira do Brasil. Outra coisa, na Europa, em média, os maiores salários das empresas é 40 vezes o menor. Essa é a média. Você pega a média dos menores salários das empresas, é a média dos grandes salários. 40 vezes a diferença. Aqui no setor privado é 4 mil. Um absurdo. Sim. No setor público europeu, em média, 10 vezes. Aqui nós temos o quê? Olha o teto que ninguém consegue cumprir. O teto, eu acho que discutir teto no Brasil, que você tem tanto penduricalho, é piada, é brincar com a... Então, no mínimo é 40 vezes. E o setor público consegue ter o padrão que o europeu tem para o setor privado. Então, como é que vai falar em mérito no negócio? Vou fazer o papel do advogado do diabo aqui agora. Você não é uma exceção a essa regra que você está colocando? Você veio de uma origem humilde e conquistou bastante coisa. E nós vamos viver de heróis? Você acha que nós vamos esperar são casos... Os casos isolados, o ambiente total, as condições oferecidas são poucos. Mas nós vamos ver de poucos? E aí quanto talento a gente desperdiça? E aí eu acho que a política pública é importante para resolver isso. Isso é ausência de política pública. Sim. Porque aí o meu ponto eu concordo com o que você está falando, mas eu acredito que observar o mérito também é importante, porque é uma coisa da vida. Eu acho que a vida observa mérito em diversos aspectos. O ponto principal para mim, que faz as coisas não darem... Nós estamos discutindo mérito como um critério para estabelecer políticas públicas. Eu acho que isso... Não, para estabelecer eu acho errado. Então, agora, para se observar. Você pode usar isso, por exemplo, se você está analisando a Noruega. Se você tá e aí eu vou chegar nisso. Mas no Brasil tudo é diferente, né? Tudo é distorcido. E aí eu vou chegar nisso, porque, por exemplo, eu me considero um cara conservador, não me considero encaixado nisso que chamam de direita e não concordo com muitos discursos de esquerda. Mas, antes de tudo, eu me considero um cara que observa a realidade, igual você falou. Eu acho que muitas políticas públicas, como cota, auxílio e tudo mais, são muito importantes. A minha mãe, ela trabalhava em empresa, o meu pai, ele era trabalhador rural, e a minha mãe acabou com a saúde dela em empresa e tudo mais, e a gente precisou muitas vezes de ajuda de pessoas que estavam ao nosso redor. E eu imagino quem não teve esse auxílio que a gente teve.
E aí hoje eu tenho um filho autista, eu imagino, e tive contato com isso, né? A gente está sempre ajudando pessoas, instituições e tudo mais, e eu vejo famílias onde o pai abandonou e a mãe tem que estar cuidando de 3 filhos, e aí um é suporte 2, não verbal, e você só vai vendo escalar as coisas. Então eu acho que assim, quando a discussão chega, e aí eu volto lá no começo, nesse lance de torcida organizada, que o cara fala, eu sou conservador, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou isso, eu sou aquilo, que virou uma discussão burra que a gente tem no Brasil, infelizmente, ninguém tá olhando para essa mulher que tá precisando de ajuda lá, porque ela não se encaixa no desenho de direita e esquerda de muita gente aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta nesse lance, o Brasil tudo é distorcido. Então você tem gente que burla a própria cor para se encaixar numa cota, por exemplo. Então, assim, como que a gente consegue viver num país que minimamente funcione dentro desse cenário todo, assim? Na sua opinião, e aqui eu sei que a gente está discutindo utopia, a gente nunca vai... Olha, a história registra que as grandes nações surgem de guerras, né, ou surgem de grandes convulsões. E falam que o Brasil, o problema é que nunca participou de guerra, né? Eu já ouvi muito a história mostra isso, o ressurgimento de nações. Ou os exemplos de nações que os seus fundadores vieram para criar uma nação. Sim. O Brasil e a América Latina, de um modo geral, os seus fundadores vieram para explorar. Mas tem um elemento cultural aí que eu acho que a gente precisa estar sempre preocupado com ele, né? Que é essa noção que o brasileiro tem do público, do coletivo, do interesse público. Há uma certa generalização de que cada um quer pegar um pedaço do que é público, do que é coletivo, para satisfazer a sua necessidade. A sua verdade. Nós temos mais consumidores de políticas públicas do que cidadãos que participem da atividade política. Porque quando você chega no espaço coletivo como cidadão, você chega para defender o coletivo. Sim. E pode ser que você seja beneficiado ou não. Mas o que importa é que o coletivo seja beneficiado. Sim. Quando você chega em qualquer repartição pública como consumidor, você só quer a sua parte. Entendi. Você só quer o seu lado. Então, essa questão básica de cidadania, eu acho que é muito prejudicial no Brasil. A segunda é a questão da moralidade. O que é a essência da moralidade? É você entender que a lei é a sua vontade. Que a lei que obriga a todos é aquilo que você quer, é a sua vontade. Então, você não pode contrariar aquilo que é a sua própria vontade. Quando você pensa que a lei é a vontade do governante, é a vontade de alguém, é a vontade de terceiro, e não a sua tendência natural é escapar da lei, arrumar as brechas, desobedecer. Esse é o comportamento da nossa sociedade, em vários aspectos. A gente não tem uma adesão espontânea e voluntária e, portanto, que a moral seja suficiente para a gente cumprir as leis. E aí você precisa de uma estrutura imensa de justiça, de poder judiciário, de advogado. Como é caro para o país esse mundaréu de justiça para obrigar as pessoas a cumprir as leis, acatarem as leis, porque elas não vêm como vontade própria. Então, eu acho que isso é uma formação... Mas de onde surge isso, você acha? Da formação do brasileiro, porque quem fez a lei, quem fez as primeiras leis foi o estrangeiro, foi Portugal. A lei era imposta de fora, a lei é isso. A representação é sempre de minorias, a representação é sempre de poderosos. Porque eu entendo esse raciocínio que você está construindo, porque muitas vezes o brasileiro não se sente representado por aquilo que ele precisa obedecer. Ele não se sente contemplado, ele não se sente representado, ele não se sente assistido, e aí a tendência natural é enfrentar aquilo, fugir. Você pega a legislação, por exemplo, tributário. O que os contribuintes, aquelas pessoas que devem pagar imposto de renda fazem? Procura assessoria, contábil, advogado, para ver quando é que eu pago menos. Como que eu faço para sonegar? Vamos ser sinceros, sonegar. Como é que eu evito? E a gente fica o tempo todo, inclusive alguns governantes, andando na beira ali, ó, entre o legal e o ilegal. Quando, na verdade, a gente devia entrar e andar no meio. Andar no correto, no ajustado. No objetivo da norma. Esse eu acho que é o grande problema da sociedade. Eu vou chegar numa brasileira. pergunta polêmica, você fala assim, não quero responder isso e tal. Então você é a favor da gente refazer tudo? Não, eu acho que a gente tem que estar consertando as coisas. Você acha que a nossa Constituição é de 88? 88? 88. Vamos, é o quê?
Parece minha matemática, 37 A anos. Constituição é boa quando ela é mais velhinha. É, O problema da nossa, eu acho que é que mexeram demais. mexeram demais. Ela devia ter tido um tempo mais longo. Fui numa sem palestra alterações. de parlamentarismo no Instituto aqui em São José uma vez, e ele falou que a Constituição norte-americana ela cabe num papel, num bolso. Você dobra assim, né? E aí ele comparava com a nossa. Aí ele falava do parlamentarismo norte-americano, né? E falava desse voto distrital, de como as coisas são divididas lá e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que isso daria certo no Brasil? São construções históricas. É, Primeiro, a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte é um pacto de estados. sim. O pacto de estados é quais são as coisas que os estados cedem para a União. E aí você tem depois várias emendas, 23 emendas, com relações de direitos dos cidadãos. E aí Então já eles não cabe mais nesse papelzinho que ele acreditam, usou. eles Não é mais acreditam isso. nisso. E isso é estável, foi feito entre 1776 até Sim. mais ou menos 1929, que foi a última grande emenda, que foi uma emenda que alterou a questão econômica em razão da crise da Bolsa de Valores. Uhum. Então, nesse período, de lá para cá não tem. Porque alterar a emenda é muito complicado nos Estados Unidos. Você tem que ter ratificação de todos os congressos. A última emenda demorou 10 anos para ser aprovada. Mas é um pacto mínimo, com princípios gerais que sustentam a União. Uhum. O resto de legislação é dos Estados membros. Aqui Sim. não, você tem um Estado unitário que legisla sobre tudo, a Constituição tem que tratar de tudo, e depois os Estados ficam com competências em fazer, com ações. É completamente diferente, não dá para comparar. Eu mando, você obedece. Eu mando, você faz Os e estados- não te dou o respaldo para você fazer. Os Estados ficam com essa competência condicionada ao que a Constituição libera. Você pega, por exemplo, o Pacto de Educação. Está bem desenhado, né? O município fica com creche, infantil e fundamental. Bom, o Estado deveria ficar só com ensino médio, técnico e profissionalizante. E se atendeu essa demanda do ensino médio, técnico e profissionalizante, pode ter universitário e ajudar os municípios nas suas funções do ensino fundamental e infantil. E a União Ensino Universitário. Se você pegasse esse modelo clássico e impedisse os outros, você teria uma organização fácil para as pessoas entenderem. E de quem cobrar. Você quer melhora no ensino universitário, você quer ampliação das vagas, você tem que brigar com o presidente, com o senador, com o deputado federal. Você quer melhora do ensino médio, técnico e profissionalizante, você tem que brigar no âmbito estadual, deputado estadual e governador. Você quer ensino fundamental, infantil e creche, é prefeito e vereadores. Tá? Mas não tem essa divisão tão exata assim, que os municípios acabam fazendo mais do que deveria fazer. Por exemplo, aqui nós temos Taubaté, uma fundação municipal universitária. Historicamente era necessário, fizeram, mas hoje não devia ser Não isso. deveria ser. Isso devia ser da União. E como a União investiu muito pouco em São Paulo, ela criou muitas universidades do Nordeste e Norte, mas em São Paulo não muita. O Estado tem a sua USP, ninguém vai pensar em tirar. Mas essa divisão clássica era o que era fácil de compreender. Na saúde você tem outra divisão. O município fica com baixa complexidade, prevenção, urgência e emergência. Aí já está mais ou menos bem definido. O Estado fica com alta e média complexidade. Ponto. A União, regra e recursos, mas não tem ação direta. Ela pode ter ação direta num Estado que não tem estrutura para funcionar. Ela intervém. É complementar. Então, a saúde, como a saúde foi desenhada agora, em 85, ela está melhor desenhada. Tá? Isso é a Federação Brasileira com as complexidades. Aí você pega o que o deputado faz. Um estadual, ele contribui para alterar essas políticas públicas e, ao mesmo tempo, decide, quando o orçamento é feito, os investimentos a partir da diretriz do governador. E aí é a briga. Quem está mais articulado, quem está mais próximo, quem tem mais poder. Acaba. Isso é a realidade. E aí vai passando ano a ano. Você vê, por exemplo, um exemplo que São Paulo, capital, foi o prefeito Bruno, decidiu fazer o Smart Sampa. Smart Sampa é esse que está em prática agora. Em 4 anos já é uma potência. Um sucesso. O governador, há muito tempo atrás, decidiu fazer o Muralha Paulista. No Vale, está em licitação.
São, meus 8 anos, já 1 ano e 8 meses do Celso, e a primeira reunião que eu tive no Codivap, o primeiro assunto a ser tratado foi a Muralha Paulista. E ali foi definido quantas câmaras, onde seriam colocadas, cada município, as rodovias, as vias, as estradas vicinais. Pronto. Olha, nós não esperamos. Fizemos o de Jacareí, São José já está na 3ª versão, Taubaté já tem, Pinda já tem. Daqui a pouco todas as prefeituras vão fazer e o Estado não faz a interligação completa. Que, na verdade, era a ideia do Estado fiscalizar todas as entradas da cidade, no órgão central, Copom, em São José dos Campos, e a partir dali dirigir a atuação das polícias civil e militar em todo o Estado. Essa, para mim, é a principal razão pela qual Jacareí hoje tem 4,6 pessoas morte por 100 mil habitantes. Está num nível bem interessante. São Paulo tem 5. Jacareí está menor do que São Paulo capital. São José dos Campos, eu acho 4,9, o último dado que eu vi. Estamos ali no melhor que tem no Brasil. Mas o Vale é 18. E o Vale é 18 porque o litoral tem cidade com 23 por 100 mil habitantes. Alta, né? Tem cidade com 26 por 100 mil habitantes. Em Lorena, Pinda, Guará, na divisa ali entre Minas e São Paulo, a média é 14. O que São Paulo capital já fez, São José já fez, Jacareí já fez, e não se faz no Vale inteiro? Sim. É a fragilidade da representação política. É a representatividade que você fala, né? Que você está levantando aí. E veja, se você tivesse 4 e os 4 pudessem perder o mandato porque os outros vão provocar, esses 4 iam trabalhar muito mais para a região do que cada um se preocupar com uma emendinha que vai mandar para um vereador. O deputado manda 300 mil para uma cidade como Jacareí, isso dá mais trabalho o papel de pegar esse dinheiro, porque não faz nada. Dá mais trabalho de você direcionar o dinheiro do que propriamente... A não ser que você queira defender uma política pequena, rasa, como por exemplo comprar munições. 300 mil acho que é muito para comprar munições, eu preferia comprar ração para os animais. Sim, entendo. E aí, a gente entendeu, então, o papel, a forma com a qual a política brasileira funciona. E aí eu queria te perguntar uma coisa, como prefeito de 2 mandatos, você disse que você concorreu, foi uma experiência que você trouxe, não entrou, e aí você entra, é reeleito, e você constrói uma Jacareí dentro das necessidades da população que você enxergava. Tem alguma coisa que não foi feito, você não conseguiu dar andamento ou fazer da forma que você gostaria, que como deputado você pode executar assim? Nos 8 anos que fomos prefeito, você tem que pensar em duas coisas que atrapalharam ou adiaram alguns projetos. A pandemia, durante 2 anos houve a canalização de recursos para um monte de outras áreas para enfrentar os efeitos da pandemia. E o segundo, a estúpida guerra da Rússia. Foi lá na Rússia? Foi, mas os preços dos insumos de petróleo, da construção civil, chegaram a 700%, 1000%. Então, tudo ficou muito mais caro. E se ficou muito mais caro e não houve um aumento de tributo, você tem uma retração nos seus investimentos. Então, eu não pude fazer por circunstâncias orçamentárias e por outras prioridades que entraram na agenda. Então, na área da saúde, o custeio da saúde depois da guerra da Rússia e depois de uma emenda que aprovaram no Congresso Nacional de congelamento dos investimentos sociais, o custeio da saúde aumentou demais para os municípios. E ao aumentar o custeio, você tem que reduzir os investimentos. Tiveram que ter ações emergenciais também, né, que dificultam. Isso, durante a pandemia, mas logo depois da pandemia. Então, se o custeio aumenta demais para manter o serviço que está funcionando, você diminui a sua capacidade de investir. Sim. E você tinha um outro problema em Jacareí, que era resolver o problema financeiro da Santa Casa. Nós pagamos 70 milhões para a Santa Casa. 70 milhões que nós pagamos em 3 anos, dava para construir 2 prédios de hospitais. Então, nós não construímos hospital municipal, nós não construímos pronto-socorro municipal, porque teve a pandemia, na sequência teve o congelamento dos investimentos federais na saúde, o preço foi lá para as alturas da manutenção, e você tinha que pagar a dívida da Santa Casa, porque você tinha um sequestro
diário de valores que estavam depositados na Santa Casa, porque devia trabalhadores, devia fundo de garantia. Eu vejo muita gente falar disso. Você acha que não vale a pena fazer um parênteses e falar, ó, o problema da Santa Casa... Não, mas eu já expliquei isso 1000 vezes. As pessoas não querem não ouvir. entendem, não entendem. Querem. Os que querem falar mal não querem ouvir. Mas vá lá na Santa Casa para ver como nós deixamos a Santa Casa. Como está funcionando o hospital. Um outro nível do que... Outro nível de atendimento. Nós priorizamos atendimento, priorizamos resolver o problema do pessoal, sequestro de dinheiro o tempo todo. Não tem mais reclamação do trabalhista, não tem mais greve. São 9 anos sem greve. Por quê? Você não tem greve porque não tem falha com o servidor, com o trabalhador, com o que está trabalhando. E outra, nós pegamos na Santa Casa sem certificado de filantropia, SEBAS, demorou 3 anos para conseguir fazer o SEBAS, sem certificado de regularidade fiscal, portanto devia tributo, nós parcelamos todos os tributos, nós pagamos 70 milhões de tributos e fundo de garantia, regularizamos o fundo de garantia de quem estava sendo demitido para que ele não provocasse greve ou não tivesse sequestro do dinheiro que a justiça manda. E você, quanto sobrou de dinheiro? Dá para construir um novo pronto-socorro, um novo hospital? Não dá. Não dá. E aí você tem um problema. Enquanto você não zerar essa dívida, você não tem folga para o custeio. Sim. Jacareí vai ter folga para custear uma nova unidade em 2028. O Celso tem que fazer agora, 27, porque em 2028, 2027 a gente termina de pagar a dívida da Santa Casa. Algo em torno de 1.700.000. Mas já pagamos esse ano 17, 15 no ano passado e eu paguei 70. Então vai sobrar aí mais ou menos uns 15 milhões para custear, mas não vai ser suficiente, vai ter que arrumar dinheiro de outras formas. Vai ter que ter articulação e para isso então, o deputado... Então, isso foram decisões que eu tive que tomar. Decisões de quem é responsável com os recursos públicos. Sim. A outra questão é a questão de avanço na infraestrutura. Eu gostaria de ter terminado o acesso, pelo menos, a Porto Velho, que é a Rua Paturiz. Sim. Gostaria de ter feito a Rua Bruxelas, que é lá em cima de Santa Antônio da Boa Vista. Gostaria de ter asfaltado pelo menos o anel viário do Chácaras Guararema, do Chácaras Igarapés, do Veranejo Irajá, que são bairros que foram criados como bairros rurais, que hoje já estão com uso urbano, mas que têm uma extensão territorial muito grande. Então, são muitos investimentos. Sim. No entanto, a agenda das drenagens se colocaram como indispensáveis. A gente fez 10 grandes obras de drenagem. Emília, Flórida, São João, a região lá do Vila Guarani, o Turi, que era a casa de polícia. Tem 130 milhões em drenagem. Que se eu não tivesse esse problema de enchente, e o que é o problema de enchente? É que a cidade cresceu com loteamentos pequenos, e ao crescer com loteamentos pequenos, só tiveram planos de microdrenagem, que é a canalização das águas daquelas ruas para uma tubulação já existente. Até o Vila Branca, que é imenso, não teve obra de macrodrenagem. Foi só microdrenagem. Só canalizações pequenas para coletar as águas das ruas. E as grandes obras de macrodrenagem, elas são feitas ligando os bairros para o rio. E essas grandes tubulações são caríssimas. Então, fazer isso era indispensável, porque tem famílias perdendo patrimônio, perdendo seus bens, lembro que tinha, e até vida. Eu lembro bastante porque eu morava no Emília. Eu sei o terror que eram as coisas lá e assim, nem se compara, realmente. Então, teve um momento que eu cheguei com o José Guedes e falei, chega, nós assaltamos 170 ruas, dessas quase 150 no primeiro mandato, e no meio nós falamos, agora nós vamos tratar disso. Sim. Nós vamos... Eu sei que eu gostaria de ter feito tudo, mas... E outra coisa também, né? Esgoto. A gente chegou em Jacareí, na prefeitura, em 2017, com 62% de esgoto tratado. Hoje é 93%. Um aumento significativo. O dobro, a metade do que já tinha sido feito em toda a história do SAD. De 63 para 93. Isso é comunicado, né? As pessoas sabem. É uma situação que eu converso bastante com alguns amigos meus. Às vezes eu acho que a percepção do munícipe em Jacareí é que não é feito nada. E às vezes eu não sei se a gente sempre vai retornar naquele lance do Fla-Flu, que assim não é o meu político que fez, não interessa, ou se existe alguma lacuna na comunicação. São 3 coisas, eu acho. A primeira é, Jacareí é sempre comparado com São José. É um erro. Se você comparar Jacareí de hoje com Jacareí de 4 anos, de 8 anos, você vai perceber. Você vai perceber essa diferença. Mas se você compara com São José,
a metrópole com a potência, você vai ter sempre essa sensação de Jacareí está para trás, Jacareí está para trás. Sim. E equivocada porque a gente já está à frente de São José em muitas coisas. Uhum. Segundo, você não tem, e isso é bom, você não tem grupos políticos que sejam ao mesmo tempo grupos econômicos e controle da comunicação, controle social. Controle narrativo, você fala assim. Controle da narrativa. Você não tem isso na cidade. Com isso, você pode correr o risco de ter essas falsas visões da realidade. Mas eu fico tranquilo, porque eu acho que esses dias encontrei uma senhorinha muito humilde, morador lá na Rua Bahia. Aí, queria te agradecer. Porque eu pensei, o que eu fiz na Rua Bahia? Não sei o que ela ainda falou. Depois que você fez aquela obra trocando a tubulação de esgoto, vazava, eu consigo almoçar com a janela aberta. Olha só. Tá. E isso é política pública, né? Que interfere diretamente no dia a dia. E quanto tumulto foi na Siqueira Campos para trocar a tubulação, né? Ali a Rua Bahia é acesso. Vinha lá da Vila Formosa, porque na verdade era a tubulação inteira, desce a Barão pela Vila Formosa, atravessa ali na Jorge Martins. Ali é um caos, né? Ali é carro toda hora. Resolveu o problema de esgoto. Nós construímos 35 quilômetros de redes novas de esgoto na cidade. Sim. Substituímos, a gente tem um sistema de perda de água tratada muito grande, porque as primeiras tubulações são da década de 70. A gente substituiu tudo no Bela Vista. Porque, para mim, o problema do Bela Vista era a conta d'água que as pessoas estavam pagando, o esvaziamento de água, né? Então, são coisas estruturais da cidade que você tem que fazer. E, às vezes, isso não é o que a população quer. Então, eu acho que eu tenho uma consciência tranquila disso. Não foi possível fazer mais por esses dois problemas, o problema da pandemia e depois o problema do congelamento dos investimentos sociais. As pessoas, nada, não, mas veja, o dinheiro que vem do federal para a educação se chama Fundeb. E até 2020 sobrava 12, 15 milhões. A gente pagava todos os funcionários da educação, sobrava 12, 15. Teve um ano que chegou a sobrar 20 milhões. Quando sobra esse dinheiro, a gente melhora os serviços, melhora os equipamentos, a gente investe, constrói mais. Eu construí 14 creches aqui com esse dinheiro, né? E sobra 20 milhões, dá para fazer 4 por ano. Sim. Por isso que a gente fez 14, né, em 8 anos. Mas a partir de 20, começou, com a lei, com a emenda que congelou, começou a não dar para pagar a folha. O último ano, nós tivemos que pagar 18 milhões, completar com recurso da prefeitura para dar conta da folha. Eu vi os dados de 2025, o Celso teve que completar com 25 milhões para pagar a folha. Isso significa 25 milhões a menos para reformar os Educamais, para ampliar as escolas, para investir em infraestrutura, para melhorar os equipamentos, para essas coisas, porque o custeio bate na sua porta e não tem como evitar. Olha, o deputado federal tem o maior poderio, porque ele tem 50 milhões por ano para destinar em emendas. Então, o deputado pode compensar isso ajudando para ter investimento na cidade. O deputado estadual tem algo em torno de 15 milhões. Mas já é alguma coisa que já é um dinheiro que pode melhorar as organizações sociais, que pode melhorar políticas setoriais como educação, como esporte, cultura, que sempre não tem dinheiro. Né? Política de proteção animal, que sempre é a primeira que é cortada. Você tem que cortar de algum lugar para poder pagar o custeio. Então, as emendas podem ajudar nisso, mas eu acho que também é importante, e toco nisso, é você ter força regional, a região ter deputados estaduais, mas ter deputados estaduais que tenham minimamente a capacidade de contribuir com o Estado. Deputado que vai para a Assembleia só para levar demandas, eu acho melhor ele ficar na Câmara Municipal. Não faz sentido, não traz de fato tudo que a gente está aqui há mais de uma hora conversando, né? Que é a representatividade, a demanda popular e a política afastada de bandeira de time organizado, né? Exatamente. É o que de fato vai mudar a vida da moça que consegue almoçar com a janela aberta. Exatamente. Isaías, eu quero te agradecer, a gente está mais de uma hora conversando. Tem alguma consideração que você quer fazer? Tem algo que você quer pontuar? Eu quero voltar no lance do intelectual ainda, porque eu quero te pedir 3 indicações de livro
e aí a gente vai construir, e o Gleidson, um amigo meu que me apresentou Isaías, ele conhece, eu gosto muito desse lado também, de ler e tal. Eu quero que você indique aí 3 livros pra gente, e eu sempre encerro essas entrevistas com 3 perguntas, aí eu vou fazer, mas antes faz aí suas considerações. Olha, eu acho que esse é um momento raro para a cidade. Então a gente precisa parar para pensar e perguntar quais candidatos a deputados federais vão de fato ajudar a cidade. Essa é a primeira resposta. Porque nenhum deputado sozinho vai mudar nada no Congresso Nacional, mas ele tem o poder de mandar recursos, ele tem o poder de mandar emendas. A segunda grande pergunta é: qual é o candidato que tem chance de ser eleito deputado estadual? Para o Vale. Não precisa ser necessariamente de Jacareí, pode ser de São José, pode ser de Taubaté, mas que seja do Vale, porque as políticas estaduais são todas regionalizadas. O que não tem uma cidade, a outra completa, o que não tem na outra, a mais distante completa. Mas o Estado atua por região, e o Vale do Paraíba é uma região metropolitana. Aqui poderia ter muitos mais investimento, aqui as coisas poderiam ser feitas com mais agilidade, aqui os nossos dores poderiam ter soluções mais rápidas. Mas a gente precisa de força política. E para ter força política, o Vale precisa ter no mínimo 6 deputados eleitos. E só tem um jeito: você escolhendo o candidato a deputado estadual que tenha trabalho no Vale e que tenha viabilidade de ser eleito. Porque mesmo que seja daqui, mas teve 2.000, 3.000 na última eleição, tem muita poeira ainda para enfrentar na jornada da vida para poder chegar a 60.000 votos e ser eleito deputado estadual. Essa reflexão que eu acho que cada morador do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra, tem que fazer para a nossa região não ficar no fim da fila dos deputados eleitos. Mais uma vez que estamos nessa desde 2014, que a gente só elege 2 deputados. É muito pouco para o nosso gigantismo. Maravilha. Indica aí 3 livros pra gente, então. Olha, eu acho que todo mundo tem que ler Animal Social. Animal Social. É um clássico de ciências políticas, fundamental. Um outro que eu indico é do José Murilo de Macedo, de Carvalho, um historiador, A Caminhada da Cidadania do Brasil. Ele faz um retrato de como os direitos das pessoas, como as demandas das pessoas foram se efetivando nesse período de república nossa. Ele começa desde o período monárquico. Então, esse livro eu já li umas 3, 4 vezes o tempo todo. E o terceiro livro que eu recomendo para quem não tem é a Constituição. Precisa dar uma lida periodicamente na Constituição. É que é grande demais, né? O pessoal vai ficar anos lendo. Imagina. Ó, Mas eu posso indicar pontos importantes da Constituição, né? O artigo 7º, o artigo 6º, 8º, depois a ordem social, que começa no artigo 204 lá para frente. Você olha no índice e vê o que eu mais gosto. Precisa saber o que está na Constituição. Vai lá no Instagram de Isaías e ele vai recomendar uns trechos interessantes. Ou eu tenho uma página no YouTube, tem diversas aulas de direito constitucional lá. Aí, ó, tá vendo? E no tempo que a gente vive, né, um tempo meio estranho, às vezes é bom relembrar tudo que está escrito ali. Eu sempre termino esses bate-papos que eu faço fazendo 3 perguntas para quem vem aqui conversar um pouco comigo, né? Porque a minha intenção aqui é que a gente tenha um bate-papo aberto, porque como comunicador eu entendo que existe uma lacuna, né? Você tem aquele bate-papo que é muito informal, chega a ser algo que você não consegue levar a sério, e eu gosto disso, mas às vezes eu acho que a gente precisa levar algumas coisas a sério na vida, e você tem um bate-papo que às vezes afasta quem de fato precisaria entender aquilo pelo tom, enfim. Vou entrar em pormenor, mas eu acho que falta alguém que se propõe a fazer algo aqui no meio. Vamos conversar, vamos pôr seriedade, vamos falar, às vezes, de coisas mais densas, mas também vamos falar. O problema já é tão difícil para a gente encarar, vamos tentar trazer aí uma roupagem mais leve para ele. E aí a intenção é essa. Mas eu sempre gosto de terminar com 3 provocações, que é a primeira, o que o Isaías de hoje falaria para o Isaías lá de trás, lá do futuro, e não pode ser, não torce para o Corinthians, que você vai se decepcionar. Com tudo que você passou na cabeça, você falaria para o Isaías lá de, 15, 20 anos atrás, para dar uma injeção de ânimo nele, com tudo que ele estava enfrentando?
E aí, o que o Isaías de hoje conjectura, pensa para falar para o Isaías de daqui a 15, 20 anos? Pô, você chegou, a gente vai realizar esse sonho aqui, tem essa meta e tudo mais. E para finalizar, para você deixar uma mensagem, eu sempre provoco a pessoa a deixar uma mensagem de esperança para quem está vendo. E aí, aqui no caso, como um bate-papo ele é mais político, deixa uma mensagem de esperança para quem, assim como eu, se considera um cético na política brasileira, né? Está cansado de ver tanta coisa se repetindo e tantos extremos sabe, consolidando, tanta loucura acontecendo diariamente. Olha, para o Isaías de 20, 30 anos atrás, eu diria, vai firme que você chega lá. Para o Isaías daqui a 20, 25 anos, não sei se estarei vivo daqui a 25 anos, eu posso dizer hoje, você vai descansar em paz. Você vai fazer tudo que era possível ter sido feito. Eu acho que eu tenho essa tranquilidade de alma, de consciência, de que sempre fiz tudo que era possível. A consciência está em paz. Satisfeito com tudo que alcancei e disposto a contribuir com tudo que for possível ainda mais. Para quem não gosta muito de política ou não quer fazer política, eu acho que eu posso dizer para essa pessoa o seguinte: tudo bem, você acha que você é bem melhor do que os políticos, experimenta estar entre nós. Aí você fará a diferença. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que, às vezes, a questão, no meu caso, por exemplo, não é nem que a pessoa se acha melhor, é que ela tá cética. Ela tá, às vezes, calejada de promessa. Mas eu entendo o que você fala, porque, assim, como um cristão, aqui estou falando novamente, o nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós somos o sal dessa terra, né? E para que serve o sal, se não o exercício de salgar, né? Então, a gente precisa ser luz onde a gente está. E eu acho o seguinte, Jesus, quando esteve aqui na terra, e nos seus embates com fariseus, publicanos, tudo mais, não era gente muito diferente do que é hoje, em termos de também acho concepções moral. Mas Jesus não saiu metendo fogo neles, não. Jesus saiu tolerando e dando exemplo. E tentando mudar eles de alguma forma. Com um exemplo, concordo. Interessante. Mais de uma hora conversando com ex-prefeito intelectual, você tá vendo que ele vai colocar lá na bio do Instagram dele intelectual, lá eu vou falar, ó, eu que dei essa deixa. Isaías Santana, obrigado por ter vindo aí, aceitado o convite. Ex-prefeito de Jacareí, candidato agora a deputado estadual, mas é alguém que produz conteúdo, procura fazer aí um trabalho político na sociedade, tá lá no Instagram, sempre fazendo reflexões, né, acerca do que acontece. E quero te convidar, então, a curtir, compartilhar, inscrever-se aí no canal, enviar esse bate-papo aqui, que foi longo, mas você pode lavar a sua louça, fazer a sua comida, dirigir o seu carro e ouvir ali. A gente trocando ideia, você não precisa ficar olhando para essas caras feias aqui, ainda mais que... Pode olhar a plantinha. Pode olhar a plantinha artificial e ouvir aí o nosso bate-papo e deixa aqui nos comentários quem que você quer, que sente aqui para trocar uma ideia comigo, beleza? Até a próxima aí, valeu!